Alexandre, aqui na página 21, Fatologia, oitava linha de baixo para cima, coloca a potencialização da GESCOM atratora na força presencial. E também coloca na binomiologia, na segunda linha, o binômio GESCOM força presencial. E eu fiquei pensando que realmente tudo, inclusive a informação que você deu para a Fabiana, né, sobre as perguntas, onde é importante a situação pessoal, a consciência realmente responde de acordo à possibilidade que ela tem, né? Sua autocognição, sua bagagem, como você já colocou. Mas eu pensava também que isso faz pensar na situação kármica que a consciência tem. E o que ela pode, na hora, de acordo à necessidade evolutiva que ela tem, a prioridade que ela tem que ter, quanto mais inteligente, né, melhor, que aí acho que a tratora vem justamente a corroborar isso, porque a pessoa pode, de acordo à situação que ela tem, poder expressar ou manifestar em uma escrita de livro, de artigo, como você colocou, do mesmo verbete que você acabou de fazer. Então, como ajuda a também observar a situação kármica que a consciência já tem. E aí também podemos considerar o que é a força presencial dessa consciência no grupo, né? A influência que ela pode ou não pode ter, homeostática ou nosográfica, de acordo ao que ela pode colocar nessa hora. Vamos direto aos finalmente, que eu vejo assim o mais sério. Qual é o problema mais sério que pega nas pessoas com relação à escrita? Por que as pessoas escrevem menos do que elas deveriam? E aí eu não falo só de livro, eu falo de tudo. No meu ponto de vista, é assédio. Não sei se vocês concordam, mas pode ser derivações, pode ser uma coisa diferente aqui, outra ali, mas se for ver a conexão entre esses motivos, é assédio. Ou seja, a pessoa ela não consegue se organizar, ela não consegue sentar para escrever, ou ela não consegue dar continuidade, ou ela não aguenta a pressão. Então, qual a relação disso com a força presencial? Não é só sentar e escrever, é o que você precisa fazer para sentar, escrever e publicar esse livro. Porque a situação não é simples e mecânica. Nós estamos falando de um contexto que envolve multidimensionalidade. Para você fazer um livro, exige uma dedicação diária, rotineira, habitual, em que você vai ter que melhorar vários aspectos da sua vida. Só isso por si, se você conseguir botar esse foco, por exemplo, no caso do JK, foram 6 anos me dedicando a esse livro. O Inversão foi mais ou menos isso também. Ou seja, então nesse tempo, o que eu tive que fazer para publicar esse livro, só isso já é um fator que ajuda na melhoria das energias pessoais, da força presencial. Com isso eu não estou dizendo que eu seja um exemplo, que eu seja fora de série, não é nada disso. Mas se você for pensar no contexto pessoal, cada um aqui for avaliar, se a pessoa colocar o foco seriamente nessa produção intelectual, escrita, o que ela tem que fazer para concretizar isso, gera justamente esse efeito de melhoria. Quer dizer, para ela concretizar algo, ela precisa rever a sua vida, ela precisa melhorar a sua pensanidade, ela precisa reciclar a sua vida em alguns pontos, e aí cada um vai ver o contexto específico. E outra coisa, não é porque a pessoa publicou o livro que ela não tenha que fazer essas renovações, ela vai ter que fazer outras renovações. No JK e o Inversão, eu tive que fazer um outro tipo de renovação na minha vida, organização, a minha vida era outra. Hoje eu tenho que fazer outro tipo de reciclagem, porque o contexto de vida é totalmente diferente, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter em mente. Agora, claro que se a pessoa já está em desenvolvimento, já está escrevendo, já está, vamos dizer assim, deslanchando, isso só tem a favor dela. Isso é um ponto que ela tem mais autoconfiança, né? E aí é por isso que eu vejo que a questão mais séria da GESCOM não é só o que você está escrevendo e fazendo de interassistencialidade para os outros e tudo mais, mas é para você também. O que você precisa fazer para publicar uma obra é muito autoassistencial, né? Exige muita renovação.
para que você concretize aquilo, para que você tenha verbação, teática. E aí? Então, como é que é a situação? Você está lá fazendo análise conscienciométrica de JK. Como é que é isso? E a sua? Como é que é? E aí cada um começa a avaliar o seu contexto pessoal. Eu estou escrevendo um livro sobre cosmoética. Tá, como é que é a sua cosmoética? Eu vou escrever um livro sobre estado vibracional. Tá, como é que é o seu estado vibracional? Então a primeira questão que a pessoa vai avaliar é isso. Quando ela começa a escrever um livro conscienciológico, ela se depara com ela mesma. E esses travões são elementos aí que entra o assédio, né? E aí por isso que a gente não tem tanto livro publicado ainda na CCCI, porque o travão é o assédio. E quando a pessoa consegue superar esse gargalo, ela mostra o quê? Desassédio. Desassédio aumenta a força presencial da pessoa. É verbação, é teática. Ela pode não ser fora de série, ela pode ter muitos defeitos ainda, mas ela conseguiu mostrar na prática que ela é capaz de concretizar algo nesse sentido. Né? Então acho que cada um tem que pensar aqui no seu contexto isso também. O quanto que a GESCOM ela pode ser benéfica nesse sentido para ela mesma também. E ela vai fazer assistência para os outros, claro. Ô, Alexandre, tudo bom? Aqui na página 22, na mitologia, me explica por que você colocou o mito da sorte, do azar, o mito do acaso. Qual a relação que tem aqui? É porque são os mitos que existem na cabeça de muita gente com relação, né, ao que existe. Então a GESCOM atratora, ela atrai coisas para você. E vamos supor então que ela atraia coisas positivas ou negativas. Isso não é um acaso. Então é o mito do acaso. Entendi. Mito da sorte, mito do azar. Não é também. Você está atraindo coisas para você. O que tem a ver com as suas ações? O que tem a ver com a sua cosmoética? O que tem a ver com o livro que você publicou? Entendi. Né? Então é nesse sentido. São os mitos que a pessoa tem na cabeça dela e que não são mitos. Na verdade são consequências da pensenidade dela, do que ela vem fazendo, da cosmoética dela. Do caso do trabalho que ela está fazendo, né? Exatamente. Entendi.